A Revolução Francesa foi uma série de eventos muito importantes que mudaram não só a França como o mundo todo. Para eu explicar melhor, eu preciso dar um contexto. Antes da Revolução, a França era uma monarquia absoluta e que estava sofrendo por crises econômicas, porque tinha gastado muito com as guerras que ela tinha se envolvido, que era a Guerra dos Sete Anos e a Revolução dos Estados Unidos. Para resolver essa crise, o primeiro estado, que era o clero, e o segundo estado se encontraram na Assembleia dos Notáveis e, como decisão final, eles decidiram que iam aumentar os impostos. Isso não funcionou, porque o terceiro estado, que eram as pessoas que não eram do alto clero nem da nobreza, que eram os que tinham que pagar os impostos, começaram a se revoltar, porque além desse aumento dos impostos, eles tiveram que sofrer com uma grande seca, que ficou conhecida como a seca de 1787. E tudo isso ajudou a popularizar as ideias iluministas. Com essas revoltas, o rei decidiu fazer outra assembleia. E essa era a Assembleia Nacional Francesa, que foi uma tentativa da coroa de resolver os problemas. Ela reunia os três estados e foi muito injusto porque cada estado tinha um voto, sendo que o terceiro estado representava 98% da população, enquanto o primeiro meio e o segundo 1,5%. Outra coisa que foi uma grande injustiça foi que o como cada um só representava um voto, as tentativas do terceiro estado de mudar eram inúteis, porque o clero e a nobreza simplesmente votavam para ficar igual e assim ficava como 2/3 do voto para manter como tá. O que quer dizer que essa assembleia também foi inútil e a população em geral ainda estava braba com o primeiro e o segundo estados. Juntando isso ao fato de outras nações terem adotado a democracia, uh, causou a revolução em si. Muitas personalidades importantes que queriam a revolução foram presas. Então, dia 14 de julho de 1789, o, o terceiro estado atacou a Bastilha. E esse dia então ficou conhecido como a queda da Bastilha e o começo da Revolução Francesa. 3 anos depois dessa disputa, a... começa a República Jacobina, que é a República do do povo terceiro estado, do povo que queria grandes mudanças. Um ano depois do começo dessa república, no dia 21 de janeiro de 1793, Luís VI, o rei pré-revolução, foi guilhotinado. 5 de setembro desse mesmo ano, Robespierre vai ao poder e nesse dia é considerado o começo do terror. E o Robespierre achava que o único jeito da nobreza e o clero não terem uma contra-revolução era controlando eles pelo medo.
ele tomava medidas muito graves. Ele matou mais de 4.000 pessoas pela guilhotina. E essas mortes foram tantas que os jacobinos decidiram que ele não estava apto para ser o líder mais, então ele teve de provar o seu próprio veneno e foi morto pela guilhotina. Depois disso, em vez da República Jacobina, virou o Diretório, que era a reação girondina, que era a dos que queriam manter como estava. E eles tiveram isso por vitórias militares. E o diretório foi de 1795 a 1999. 18 de Brumário ou 9 de novembro de 1799 no calendário gregoriano foi um golpe que foi feito por Napoleão Bonaparte, comandado por ele, que conseguiu derrubar o diretório, e esse é considerado o fim da Revolução Francesa. Após isso é considerada a Era Napoleônica, que saiu, é uma era que a França saiu do absolutismo e foi o regime burguês. Também teve uma transição do feudalismo ao capitalismo e teve a difusão dos ideais da revolução, que é liberdade, igualdade e fraternidade.